Agradeço a presença de todos vocês aqui, a convite nosso, para conhecer um pouco sobre o projeto Envelhecimento Ativo. Eu vou passar essas folhas aqui, talvez tenham algumas que já estão rodando, para vocês colocarem nome, empresa e e-mail de vocês, porque essa apresentação que vai ser feita hoje, uma palestra que o Vinícius vai fazer para a gente, todo esse conteúdo nós vamos passar para vocês por e-mail e também o telefone, o contato de alguns dos profissionais que vão estar apresentando alguma coisa aqui hoje, para que vocês possam ter acesso a essas informações também, ok? Então, se vocês puderem, por gentileza, ir colocando o nome de vocês, para que depois isso fique um banco de dados aí desse projeto, para a gente poder falar com vocês, tá? Então, olha, meu nome é Cristiano, eu estou representando a empresa Monte Verde Seguros, tá? Esse trabalho que nós vamos apresentar para vocês, esse projeto, ele não foi feito sozinho, tá? Então, nós temos aqui algumas pessoas que fazem parte da equipe de organização e apoio. Eu vou pedir que essas pessoas, por gentileza, se levantem para que os demais possam ver, que é o Vinícius, que está aqui na frente da Poliquântica, a Silvia, da Clínica Lares, que a maioria de vocês deve conhecer, Maurício Ramos, da Micracom, a Irlan, que está ali, por favor, Irlan. Ela está representada como a Clínica Lares, mas é uma profissional da área de nutrição, tá? Nós temos aqui o Adalberto, que está ali atrás, por gentileza, Adalberto, só levanta o braço aí, é da Gráfica Card. Quem mais dos nossos organizadores? A Fernanda, que é das faculdades da Anhanguera, que está aqui na frente, ok? Então, nós fazemos parte da organização, junto com outras empresas que vocês verão aqui, tá? E nos sentimos honrados aí com a presença de vocês, e aproveitando, Maurício do Método Supera, que acabou de chegar, também é um dos organizadores aí desse projeto. Tá? Vou pedir uma gentileza para vocês. Se vocês puderem colocar os celulares de vocês no modo silencioso, se vocês precisarem atender, fiquem à vontade, tem um hall aqui descendo a escada, vocês podem atender ali tranquilamente. É mais para a gente não atrapalhar aí o andamento do projeto e que a gente também consiga se concentrar no que está sendo feito aqui, tá? Eu prometo que vai ser bem rápido, bem objetivo e vocês vão sair daqui com bastante informação. Se você puder soltar só o play aqui no vídeo, cara.
Boa noite, pessoal. A minha voz chega bem? Porque às vezes eu grito demais ou eu falo de menos. Vou me apresentar. Me disseram que eu só tenho 30 minutos e normalmente meus 30 vão para 50, então eu vou tentar condensar. Essa palestra, na verdade, é só uma apresentação que nós fazemos. É um trabalho relacionado ao envelhecimento. Quando a gente fala de envelhecimento, a primeira coisa que nós temos em mente é: eu vou ficar velho. Só que todo mundo no Brasil, não podemos falar muito de forma, mas por que eu vou ficar velho? E essa pergunta ninguém faz. O que a gente sabe é que envelhecer no Brasil é motivo de preocupação, por N fatores. Uma das certezas que a gente tem é que nós vamos envelhecer. Isso. Mas uma outra certeza é que nem todos vão envelhecer. Isso aí nós já podemos ver com o fato de vivermos em grande cidade. Alguns morrerão no caminho. Nós temos medo de falar sobre morte. O jovem, quando ele tem seus 15, 16 anos, ele acha que ele vai ser super-homem. Aos 26, ele acha que ele vai dominar o mundo. Depois dos 30, ele viu que o negócio não deu muito certo. Aos 40, ele começa a pensar seriamente no fato de o que deu errado para trás. E aos 50, ele descobre que realmente eu errei alguma coisa. E aos 60, já chegou a nossa velhice. E outros não vão saber o que é viver. Quantos passam pela vida simplesmente com essa ideia? Qual é o envelhecimento? Nós vimos um vídeo que eu acho super interessante. As suas escolhas durante a vida vão determinar como é que você vai partir dessa vida. E agora, qual é a ideia? Já ouviu falar muita coisa sobre envelhecimento. De como você deve se alimentar, de como você deve se exercitar. Mas a ideia do nosso projeto é tentar ser menos cartesiano, menos reducionista e uma coisa mais ampla. Quando a gente fala, é uma coisa mais holística, a gente pensa logo nos hippies, uma coisa mais esotérica. Ou se a gente fala uma coisa quântica, a gente fala que os hippies viraram cientistas e criaram alguma outra coisa. E aí então, os cientistas ficam com raiva dos hippies, os hippies não entendem porquê, e no final das contas a gente começa a colocar um monte de coisas para o mercado, que é, você precisa beber água. Acho que todo mundo já ouviu isso. Você precisa comer de forma saudável. Você também já ouviu isso. Mas a questão é, o que é que nós continuamos fazendo? As mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Por que você envelhece? Ou você vai envelhecer para quê? Nós envelhecemos, e nós somos a única espécie que vivemos bastante, que é com um único objetivo: cuidar da nossa prole. Porque sem isso não precisaríamos envelhecer. Quantos são os avós que estão criando seus netos porque os seus pais precisam trabalhar, porque precisam ostentar um estilo de vida, porque precisa ser altamente competitivo? E aí você pergunta mais o quê? Para que você quer viver mais? Será que 70 anos não basta? Será que 60 anos não basta? Para que nós precisamos chegar a 120 anos? Por que nós precisamos viver por 100 anos? A grande verdade e a resposta que você nunca tem é: o que é que tem do outro lado? Não vamos falar de esoterismo, de religiosidade, mas o que é que tem do outro lado? O que você sabe é que, uma vez que você nasceu, a sua única certeza é que você vai morrer um dia. Agora, entre esse espaço do seu nascimento e a sua morte, você pode fazer um monte de coisas. Pode ser uma velhice um tanto constrangedora e patológica, ou pode ser uma velhice natural. Se nós olharmos para as grandes culturas, que as grandes culturas elas têm o apogeu dela, depois elas se destroem, o idoso ele é tratado com um pouco de respeito, né? Mas talvez porque o idoso tem uma forma de passar o conhecimento. E é só isso que nós temos hoje em dia. Nós vamos envelhecer e pessoas envelhecem diferentes. Envelhecem diferente por N fatores. O fator genético, o fator ambiental, o fator sociocultural e o fator que as pessoas hoje estão começando a entender. A maneira como você pensa vai influenciar drasticamente como você vai chegar na fase mais importante da sua vida. É a fase que você vai passar o conhecimento. Nós achamos que chegar aos 60 anos é simplesmente ser aposentado, ou ter uma reserva, e simplesmente a partir de agora eu vou curtir a vida. Não. Ali é um momento em que você vai transferir tudo aquilo que você, ao longo de uma grande jornada, conseguiu conquistar, para que os nossos descendentes possam ir um pouco mais longe. Respondendo mais uma vez, não vamos envelhecer todos. Eu gosto de alguns números, embora os números nunca me digam nada, porque o ser humano não é uma base de dados constante. Na verdade, nós somos vários seres, com várias respostas, com várias perguntas e que temos vários resultados.
Uma estatística do IBGE diz que em 2011 nós éramos 15 milhões. Em 2001. Em 2011 nós somos 23 milhões. Houve um grande ato de tempo. A janela de produtividade do país está se fechando. O Brasil, nós somos o país do futuro, nós vamos alimentar o futuro, nós vamos fazer o futuro já está chegando. A evolução é que, olha, em 2010, 60 a 79 anos, a nossa classe era 8,6%. Em 2050 nós vamos ser 23%. Nós praticamente dobramos. E se nós vamos pegar essa evolução, vamos ver que de 70 a 74 anos, nós vamos ter uma diminuição. Veja, aqui tem um negocinho de cima, primeiro? Sim, você tem 19% e aqui diminuiu. Em compensação, 80 anos, nós praticamente dobramos. Então, em 2050, nós vamos ter uma quantidade de idosos muito grande, o dobro. E essa aqui é a região onde nós estamos situados, na região metropolitana de Campinas. Nós somos uma região com um PIB considerado, 104 bilhões e 20 cidades. E em 2014 nós tínhamos 12,3% de idosos. Em 2030 nós vamos ter 19,8%. Isso equivale a um aumento de até 85% de idosos. A grande realidade é que nós estamos vendo os idosos ativos, estamos fazendo um monte de coisas para esses idosos. Porém, nós temos uma classe de idosos que elas não estão sendo bem atendidas. As casas que nós estamos estudando, está conversando com a doutora Silvia, as clínicas, as casas de repouso, os asilos em gerais, elas tendem a levar o idoso, o ser humano, para um lado completamente diferente. Nós temos algumas características. Primeiro, parece-me, e aí vamos brincar um pouco com a matemática, que nós somos regidos pelo número 3. Então, esse número 3, ele tem uma coisa bem interessante. Os nossos mitos, nossas metas e nossos medos. Veja, um primeiro mito. Esses daqui são os mosquímanos da África. É uma tribo de caçadores-coletores. São os povos, alguns dos poucos povos que mantiveram um ritmo de vida diferente do nosso, lá dos nossos ancestrais. Dizem que eles vivem pouco. O último estudo científico apontou que eles vivem em média 70 a 76 anos. Eles têm muitas mortes, considerando que na infância. Ou seja, eles lidam com coisas que nós não lidamos, como tigres, com leões, com predadores e as disputas tribais. Mas eles vivem 70 a 76 anos. E qual é a nossa média de vida hoje no Brasil? Praticamente a mesma. O que nós fizemos diferente deles que nós conseguimos viver um pouco mais? Eles vivem mais ou nós estamos vivendo mais? A sensação que me dá é que nós conseguimos postergar um monte de esparadrapos para poder sustentar um estilo de vida totalmente desregrado do qual nós vivemos. Veja, tentem me acompanhar para fazer essa brincadeira. Nós temos um princípio, um meio, um fim, nós temos uma manhã, uma tarde, uma noite, um espírito, uma alma, um corpo, pai, mãe, filho ou filha. A gente tem que plantar para colher, para depois comer. A gente namora, noiva e casa. Bem, a nossa sociedade fez um pouco diferente. Separa, casa, separa e assim vai. Mas esse seria o natural. A gente primeiro começa a engatinhar, a gente depois anda, depois a gente corre. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. E nesse nosso viver, nós temos o nosso processo de envelhecer. Que ele pode ser a partir de uma senescência, que é um processo de envelhecimento natural fisiológico pelo qual todos iremos passar, ou tem uma nossa senilidade, aquele envelhecimento patológico, que está ligado à forma como nós estamos vivendo. Alguns fatores que implicam no envelhecimento são muito simples. A ciência não tem muita coisa mais para mostrar. Nós já vimos que os cientistas eles estão cada dia mais produzindo artigos científicos, pesquisa, ora uma pesquisa mostra outra, pesquisa outra. Ao longo da minha infância eu comi muito ovo. Eu gosto de ovo. Se tem uma coisa que me satisfaz é ovo. Primeiro que eu venho de uma família humilde, então o que você tinha? Arroz, feijão e ovo, arroz e ovo, ovo com ovo. E aí dizem que o ovo faz mal para nós por causa do colesterol. E aí em 1980 saiu um outro estudo dizendo que o ovo não faz mal ao colesterol. E aí eu simplesmente comecei a pensar, quem é que vai me pagar os ovos que eu não comi ao longo de uma trajetória inteira? O que hoje é realidade, amanhã talvez não seja realidade. Por isso, quanto mais simples for a técnica, quanto mais simples for o processo, possivelmente a gente vai demorar a compreender. Porque se tem alguma coisa que o ser humano gosta, é de complicar. Porque o complicado é bonito.
Antigamente a Brasília funcionava, não funcionava? O Fusca funcionava. Agora não, tem que ser um carro 2.0 com teto solar, com Blu-ray, com sensor de ré. Não funciona mais. Então nós vamos cada vez mais colocando penduricalhos à nossa existência. Mas o maior perigo é a gente tornar o complexo o que é simples. Porque se nós somos mestres de acrescentar as coisas simples, com a justificativa de tornar esse simples mais elaborado. Mas aí a gente acaba tornando inútil o que era eficaz para a gente. Sinônimo de eficácia e eficiência são coisas completamente diferentes. Nem sempre o bonito, nem sempre aquilo que é natural é bom para o ser humano. Esse é o estilo de vida que normalmente a gente vê. A gente come, bebe, usa hábitos desagradáveis como o próprio tabagismo. Quando você não fuma, o seu primo fuma, e assim você vai fumando por tabela e vai tendo uma vida. Ao longo da sua existência, talvez você não venha sentir. Beber é tranquilo. Não é o problema, não está em você beber. O problema está em que você fazer o que você está fazendo com o seu corpo. A gente não deve se enganar. Toda a nossa existência está pautada num ritmo. E esse ritmo, se uma vez ele for quebrado, a gente chama ele de homeostase, é o nosso equilíbrio. Se esse equilíbrio uma vez for quebrado, nós vamos ter consequências desastrosas. Isso é a nossa realidade. Nós somos altamente conectados a tudo, comendo tudo a maior facilidade. Nós fomos criados para uma coisa simples. Nós fomos criados para nos movimentar. Quando a gente nasce, a gente é praticamente água e bactéria. É o que nós somos. Se resume basicamente, nós vamos falar de todos os sistemas fisiológicos, mas nós somos praticamente água e bactéria. E o que nós deixamos de fazer ao longo da vida? Simplesmente nos movimentar. Água parada, ela não apodrece? Por que o ser humano não lembra disso quando ele sabe que a maior parte do corpo dele é água, então ele precisa se movimentar? Certo fitoterapeuta, conceituado da região de Americana, discussão a respeito do problema da dengue, ele falou: o problema não é o mosquito. O mosquito é simplesmente um vetor. O problema é o seu hospedeiro. Somos nós. Nós estamos apodrecidos de tal maneira que nós deveríamos olhar para nós mesmos e saber que tipo de lago eu sou, ou que tipo de poça eu sou. Porque se tem um mosquito que está afetando e destruindo a humanidade, é um mosquito que se beneficiou de trocar. E vejam, para quem teve dengue há uns 10 anos atrás, e para quem está vendo a dengue agora, ela não mudou. Então significa que esse troca-troca de informações está gerando em nós um problema muito sério, que é a estagnação. Algumas regras que eu peguei. Um modelo educacional. Por que a nossa cultura diz que nós devemos comer? O que nós comemos? Um fisioterapeuta amigo meu no sul, ele falou: Vinícius, eu fiquei um tanto quanto constrangido em relação ao interior. Me parece que no interior o pessoal gosta de se reunir para comer. Eu falei: é interessante, é isso mesmo. Nós gostamos de reunir para comer. Mas estamos comendo além da quantidade. Lá atrás, que você ia para a roça, você se reunia para comer. Hoje, você vê: vamos ao cinema, vamos comer. Não, vamos comer. Porque o cinema é diversão. Comida é prazer. Se essa é a cultura que você observa no mercado, de que esse é o tipo de velhice, e não se engane, em 2030, praticamente todos aqui estaremos na casa dos 60 e seremos os idosos daquela estatística. Se vocês morarem em Campinas, vocês vão fazer parte daquela estatística. Então, é isso que você espera para você? Fazendo o que você está fazendo hoje, você acha que você vai chegar nesse modelo? O que é que você está fazendo para você, para a sua família, para a sua sociedade, para a sua comunidade e para a sua sociedade? Nós somos importantes no que fazemos, mas somos responsáveis na forma como fazemos o que fazemos. O que eu preciso fazer nisso para mudar? Quais são as regras? A verdade é o seguinte: não tem regra. A regra acabou. De tantas regras, as dietas, a última pesquisa que eu vi relacionada a dietas é que dieta engorda. Todo mundo sabe que engorda. Se você olhar, estou de dieta, ele está gordinho. Estou me exercitando, ele está cansado. Então, dieta não funciona, então não tem regra. Enquanto nós estivermos vivendo sobre regras, nós vamos ser, na verdade, prisioneiros dessas regras. Eu sugiro você, invista tempo. Você se forma, você faz MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para você ganhar um carro, ganhar um dinheiro e saber um pouco mais. Mas investe muito pouco sobre como você vive ou como você deveria viver.
Investe na sua vida e no futuro. Mas por quê? Primeiro, a vida é a única que você tem. Tirando as conjecturas religiosas, eu só estou vendo você aqui, é o que tem. E o futuro é onde você vai viver. Se você não investir nessas duas coisas, qualquer coisa que você está fazendo hoje não adianta. Não adianta você ficar horas sentado estudando, não adianta você conseguir o diploma, porque possivelmente é aqui que você vai acabar. Foi muito rápido? Estou dentro do meu tempo? Sim, 10 minutos. Legal. Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma reflexão. Por que temos medo de envelhecer? Por que temos medo de morrer? Aliás, nós temos medo de envelhecer porque nós sabemos que nós vamos morrer. E quando nós temos esse medo é porque aquilo que nós deveríamos fazer ao longo da nossa trajetória nós não fizemos. Por isso que nós temos medo. Por isso que nós pensamos, eu estou chegando lá, o que eu fiz da minha vida? E veja, juntar dinheiro não é uma coisa muito inteligente. É interessante, é gostoso, mas não é inteligente, porque você não vai levar nada daqui. O que é isso? Você pode apertar para mim? Vamos ver como seria fazer escolhas boas e envelhecer adequadamente. Só dá um clique. Ensina. Vamos ver se o próximo vai, tá? Como é que nós trabalhamos? Bem, o ser humano foi feito para se movimentar. Quando você vai para uma academia, quando você passa por algum problema, você vai procurar um fisioterapeuta, o que deveria ser mais certo, quando você está um pouco acima do peso, ou você não precisa estar acima do peso para você procurar um nutricionista, para você saber comer adequadamente. A questão é que quando a gente está doente, a gente procura os profissionais. Quando nós deveríamos procurar os profissionais antes de ficar doente e para não ficar doente. Nossa abordagem é, você tem que se movimentar. Tudo nosso é para a vida, para se movimentar. Você tem que treinar o todo e não as partes. Você não fica 20 horas da sua vida fazendo isso daqui. O seu trabalho não é isso daqui. O seu trabalho também não é isso daqui. Você se movimenta, você levanta o pé, você se abaixa, você faz tudo. Você tem que ser funcional. A gente trabalha com uma metodologia de movimento natural. A gente não isola grupos musculares, você tem que ter uma capacidade. São Paulo, se você vê uma moto, você tem que ter a capacidade de se desviar dela e simplesmente ter percepção. Nós não somos obcecados por queimar calorias. Quem disse que nós deveríamos contar calorias? Nós devemos contar as coisas que nós fazemos na vida. Você tem que treinar o corpo por inteiro, de forma integrada. Veja, quando nós falamos de treinar o corpo por inteiro, significa que você tem que comer bem. Vinícius, mas comer não é um movimento, não? Você acha que o seu estômago faz o que para poder quebrar? Você acha que o seu intestino faz o que para poder botar para fora? Tudo é movimento, nós estamos em constante movimento. A cadeira está matando o ser humano. O conforto está matando o ser humano. O sedentarismo está matando o ser humano. Mas você não vai ficar 23 horas do seu dia fazendo um monte de coisa e 1 hora na academia. Você se movimenta constantemente. Toda especialização tem sua parcela de prejuízo. Não fomos criados para sermos especialistas, mas generalistas. Nós temos que saber falar, dormir, comer, nos relacionar, conquistar, perder, chorar, sorrir. Nós somos tão complexos, mas ao mesmo tempo tão simples. Será que vai? Funcionando direitinho. Só um minutinho, pessoal. Eu consigo ver um minutinho.
você pensa em movimento, você pensa em você fazendo isso nessa idade? Será que quando você olha para a sua sociedade, você olha para as suas praças, tem essas coisas? Será que você interage com o seu vizinho, com as pessoas dessa forma? Será que quando você olha para o seu tiozinho, que está ali tentando se movimentar, você se olha dessa forma e acha que ele é lento porque ele é mais velho? Quando foi a última vez que você se divertiu fazendo uma atividade física? Será que seu grau de mobilidade chega perto disso? Quando você pensa em academia, você pensa nisso? O que é que funciona para você? Será que você se sentiria bem se divertindo num lugar como esse? Você está na casa dos 50, você pode ver isso, eu não quero mais. Já passou o meu tempo. Essa mulher ela começou com 58 anos esse tipo de atividade, hoje ela está com 64 anos. Uma vez que você sentou no chão? Quando a última vez que você conseguiu rolar e dar uma cambalhota? Processo de você ficar doente, e veja, velhice não é uma doença. Embora cientistas estão querendo encontrar a cura para o envelhecimento, eu não consigo imaginar. Nós temos um período, nós temos que saber que esse período já basta. Tem um acúmulo. Esse acúmulo vai gerando um agravamento porque você não percebe. Ele vai se disseminando para alguma parte do seu corpo. E aí ele se dissemina e se localiza. Quando ele se localiza, ele se manifesta. E aí acontece a erupção. Aí você vê a doença. Então, quando você apresentar uma artrose, uma artrite, você apresentar um resfriado, ele começou aqui. Ele passou por todo um processo que nós não percebemos. Uma das coisas que a gente costuma
costuma dizer o seguinte: como pessoas envelhecem diferente, pessoas vivem diferente, nós temos uma avaliação. Nós entendemos que existem biotipos. Esses biotipos eles vão se ramificando de várias formas que vão gerar algumas coisas boas para você e outras não tão boas. Algumas fortalezas e algumas fraquezas. E você entender quem você é, como você faz, por que você está aqui, faz com que você tenha uma vida bem melhor. Nós fazemos uma avaliação chamada neurometria funcional. É uma avaliação com base num equipamento que nós avaliamos o seu sistema nervoso e nos dá várias informações a respeito de quem é você como indivíduo. Se vocês quiserem, depois eu posso explicar um pouco mais detalhadamente. Como envelhecer sendo ativo em 2 passos? É simples. Movimente-se. Quem nasceu para ficar parado foi poste água. Nós somos basicamente água e bactérias. Se nós lembrarmos disso, esse é o nosso corpo, essa é a nossa essência. Isso não é exercício, isso é autoindulgência. Vamos passar. Aquilo que nós vimos é exercício. E alimentos. Entendo que comida e alimento são coisas completamente diferentes. Comer e se alimentar são coisas diferentes. Isso é comida. E é o que dá prazer para muitas pessoas. Isso é alimento. Esse desbalanço entre um e outro faz com que você venha adoecer. Movimentos. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você pisou? Numa grama, numa terra? Quando foi a última vez que você simplesmente se sujou no bar? Nós estamos tão impermeabilizados que nós nem sabemos como é simplesmente ter a sensação de se sentir livre. Você quer saber como é que é o seu corpo hoje? Comece a pensar como você... Que tipo de pensamento você tinha antes? Você quer saber como é que é o seu corpo? Como é que ele vai estar amanhã? Comece a vigiar os seus pensamentos. Ou você começa a abrir o seu coração para coisas cada vez melhores, coisas que realmente façam sentido para você, ou com certeza um cardiologista vai abrir o seu coração por você. Esse é meu contato, espero ter passado alguma informação nesse pouco tempo e eu agradeço por vocês serem uma plateia tão ativa. Pessoal, o Vinícius ele falou aqui no começo, ele tem o trabalho dele lá na cidade de Americana. Amanhã ele estará fazendo atendimento para alguns pacientes da Silvia aqui em Osasco. Eu acredito que se alguém quiser bater um papo com ele amanhã, por favor, dê um toque para a doutora Silvia. Ele deve ter espaço na agenda, se eu não quiser bater um papo com ele amanhã. Ele vai estar aqui em Osasco fazendo o atendimento aí, tá? Nós vamos dar sequência aqui agora, pessoal. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar só para finalizar essa parte do projeto aí, para vocês conhecerem ele todo, o que ele engloba. E no final vai servir, vai ter mais um complemento aí do que vocês começaram a se alimentar. Nós vamos ter mais um pouco aí para a gente conversar ainda um pouquinho depois. Bem, deixa eu só abrir. Você fechou?